você consegue quebrar um graveto isoladamente, mas terá dificuldade se forem 3 ou 4. Terá que fazer ainda mais força para parti-los se forem 10, 12, mas não conseguirá quebrá-los se eles formarem um feixe. O SIMP foi criado para defender as micro e pequenas indústrias. Venha você também fazer parte desta história. Dia 28 de janeiro. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje muitas dicas, curiosidades e informações. E nesta semana o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o jornalista Etevaldo Siqueira, que comentou sobre a evolução da tecnologia na área da informação. Fique conosco! A proposta de uma reforma trabalhista é um assunto que está em pauta. Confira o que o advogado Marcos Tavares Leite tem a dizer sobre o tema. O que se pretende, à primeira vista, é uma simplificação das normas de natureza trabalhista, estimulando, portanto, a negociação entre patrões e empregados, entre sindicatos patronais e sindicatos de trabalhadores e grupos de empresas, de forma a que, com segurança jurídica, se possa definir normas específicas, regras específicas para grupos de empresas, para uma determinada empresa, para a categoria econômica e com segurança jurídica, o que significa dizer que aquilo que estiver negociado entre o patrão e o empregado, entre sindicatos e empresas, deverá valer também junto à Justiça do Trabalho. Pois muitas vezes o que é negociado e que é manifestado como intenção, seja do trabalhador, seja do próprio patrão, quando chega na Justiça do Trabalho esperando que aquela norma fosse válida, a anulação dela e os efeitos jurídicos são anulados, voltando a um status quo anterior e, mais uma vez, gerando insegurança jurídica. O que se pretende dentro disso é exatamente poder atender os anseios de ambos, de forma que as férias, por exemplo, as férias possam ser negociadas e parceladas, observados determinados limites. A jornada de trabalho também possa ser negociado, respeitado 220 horas de trabalho mensal e limitado às horas extras de máximo de 12 horas. Outras questões ainda também pode ser, como é o caso do trabalho temporário. O trabalho temporário hoje só pode ser contratado por 30 dias e diretamente com empresas de contratação de trabalho temporário. Dentro da proposta que agora se apresenta, poderá ser esse limite estendido a 120 dias numa negociação diretamente com o trabalhador, o que, portanto, pode gerar maior recurso, maior renda ao trabalhador e menor despesa para a própria empresa. Precisamos, então, modernizar as relações de trabalho, sem preter direitos, mas estimulando a negociação. Acontece em São Paulo. O fotógrafo maranhense Márcio Vasconcelos estreou no último dia 25 de janeiro a mostra Visões de um Poema Sujo, no Museu Afro Brasil. Toda a obra do poeta Ferreira Goulart é retratada em fotos, sendo cerca de 100. A exposição parte de Poema Sujo, escrito por ele durante exílio na Argentina. O Museu Afro Brasil fica localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, Portão 10, no Parque do Ibirapuera. Visite até o dia 26 de março. O professor do Departamento de Economia da USP, Simão Davi Silber, avaliou o desempenho das taxas de juros e fez algumas observações importantes sobre o cenário econômico. Confira. O próprio presidente do Banco Central, ele anunciou lá na Suíça, quando ele estava na conferência de Davos, que a norma atual do Banco Central
é a cada reunião do Copom reduzir em 0,75% a taxa básica de juros aqui no país. Tá? E a gente espera que nas próximas reuniões essa queda se concretize e até o final do ano, tá? Ou a partir do segundo semestre, a gente já tenha uma taxa básica de juros abaixo de 2 dígitos, entre 9% e 9,5%. O impacto não é imediato. Tem uma defasagem, demora algo como 6 meses, né, até isso acontecer. Portanto, a gente só vai ver esse resultado mais para o final do ano, mas vai ser um impacto favorável de ajudar na recuperação da atividade econômica e o país deverá estar saindo da recessão no segundo semestre de 2017. Esse ano ainda nós teremos o desemprego crescendo até o terceiro trimestre do ano. Nós devemos atingir lá para setembro desse ano algo como 13 milhões de brasileiros procurando emprego e a partir daí deve começar a redução do desemprego. Nós só vamos sentir a redução do desemprego de uma maneira mais significativa em 2018, quando a economia brasileira vai crescer sim em torno de 2 a 2,5%. A Pequena Notável desta semana tem o objetivo de realizar projetos de fantasias e pequenas alegorias para carnaval e eventos em geral, priorizando sempre a qualidade. O forte mesmo, assim, nessa época é mais o carnaval. Mas o nosso carnaval é 365 dias, não para. Hoje o trabalho é mais elaborado com pedrarias, com strass, é um trabalho com um requinte muito maior. Com proximidade do carnaval, o trabalho temporário aumenta muito, entendeu? Não só aqui como nos ateliês, nas escolas de sambas, porque nós temos um curto espaço de tempo para desenvolver muitos produtos. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o jornalista Etevaldo Siqueira, autor de mais de uma dúzia de livros, recebeu vários prêmios, várias condecorações nos mais variados locais. Em uma delas, ele fez uma previsão do que aconteceria 15 anos depois, e 70% das previsões foram assertivas. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Cury, por essa oportunidade. Prazer é nosso. O que vem a ser a quarta Revolução Industrial? Vamos relembrar um pouquinho que a primeira Revolução Industrial foi aquela da máquina a vapor, lá do James Watt, no século XVIII. Isso. A segunda é a do petróleo e da eletricidade. A terceira já é a do computador, da energia elétrica espalhada pelo mundo. É esta em cujo final, nós estamos vivendo o final da terceira Revolução Industrial, com todos os processos de automatização, nasceram os computadores por aqui, os robôs. Agora, o grande salto, Cury, é daqui até 2030, nós estaremos decolando com várias tecnologias. Uma delas é a inteligência artificial. Esta que parecia ficção, até a metade do século passado, eram temas de uma máquina inteligente, o filme 2001, com todas aquelas ideias. Outra coisa que é importante, a internet que não existia e que hoje não é mais só a internet que nós conhecemos na quarta Revolução Industrial, é a internet das coisas, em que nós não mais falamos com outras pessoas via computador, nós falamos com os objetos e com as empresas. Com a máquina. Com a máquina. As coisas falam entre si também. E isto cria
todo um mundo novo, tá certo? De automação, né? Dos carros autônomos, né? Das fábricas automatizadas, uma impressão 3D, por exemplo, né? Em que nós conseguimos produzir, ela era chamada de prototipagem rápida. Existia há 50 anos imensas máquinas que fariam aquilo e que foram miniaturizadas, computadorizadas, e hoje a máquina, utilizando uma matéria-prima mais adequada, ela produz o que nós quisermos com programas de computador. Agora, qual a consequência dessa quarta revolução industrial? Como é que isso vai mudar produtos? Como é que isso vai afetar a vida das pessoas? Eu quero até olhar para o rosto do telespectador e dizer: a sua vida não será nem uma caricatura do que é hoje, será uma coisa muito mais profunda. Tudo vai mudar, a nossa casa, o nosso jeito de trabalhar, e vai chegar um momento em que o nosso trabalho vai ser o maior desafio, porque vai haver muito pouco emprego. Nós vamos trabalhar muito mais com a inteligência do que com as mãos, com a manufatura tradicional. A escola vai ter que ter o grande desafio, quer dizer, o conhecimento vai ser o maior valor, tá certo? Então, tudo isso é o que exatamente grandes eventos mundiais, primeira semana agora de janeiro, nós tivemos 2 eventos. Um eu estive lá em Las Vegas, o segundo foi na Suíça, eu não compareci este ano, que foi o Fórum Econômico Mundial, onde nós tivemos 27 palestras sobre a quarta revolução industrial, discutindo aspectos, por exemplo, o que a inteligência artificial vai fazer com empregos dentro da área empresarial, onde nós temos pessoas que são administradores, que são contabilistas. Quais foram as conclusões? As conclusões é que nós vamos ter que nos reciclar em tudo, tá? Um dos palestrantes diz o seguinte: eu, se estivesse nessa área, passaria a ser encanador, porque é a profissão menos ameaçada hoje pela inteligência artificial, porque ele vai ter que buscar dentro de uma casa, quebrar a parede, encontrar onde está o vazamento. São coisas que ainda demora muito, se é que um dia vão ser automatizadas e vão ter tecnologias do tipo robótico ou de inteligência artificial. É claro que foi uma brincadeira, né? Mas a reciclagem não vamos esperar 2030, é uma necessidade hoje, Cury. Todas as nossas profissões estão vivendo um processo de obsolescência naquilo que nós aprendemos. O que a USP me ensinou há 50 anos de jornalismo não serve para nada. Os jornais impressos estão desaparecendo. É tudo eletrônico. Tudo eletrônico, virtual, na internet, tá? Então, se eu não estiver atualizado nesta área e não souber utilizar, o modelo de negócios é completamente diferente. Isto é que levou à inviabilidade. O jornal New York Times não será impresso a partir de 2020, ele será inteiramente virtual na internet. Pode até guardar muita semelhança com as páginas impressas, mas ele não vai mais consumir papel. O papel impresso que sai à meia-noite de um jornal e vai chegar na casa dos assinantes, já sai com um grande atraso nas notícias. As notícias hoje são instantâneas, online. Agora, o produto propriamente dito vai continuar existindo. Sim. A evolução dos meios de produção é que serão alterados. Exatamente isso. Profundamente. Profundamente. E em 2050, uma das conclusões é que o homem de colarinho branco não vai ter mais colocação. Não terá emprego, tá certo? Porque as máquinas vão fazer tudo. Né? E é preciso ter... Imagina o desafio para o governo, né? Saber como distribuir essa renda, né? Saber como reeducar essa sociedade, não só o comportamento científico e tecnológico, mas o social, o convívio, né? Investir na educação do ponto de vista ético-familiar. Tá? Agora, quando se fala em tecnologia, se fala em cada vez menos privacidade individual das pessoas.
e se fala cada vez menos em segurança dessas informações, porque qualquer hacker ou, enfim, pode ter acesso às informações que hoje são informações confidenciais, por exemplo, de empresas. O método produtivo, como se faz um produto, as exigências, enfim, aquilo que é o segredo industrial. Isto tudo está colocado em risco se não houver uma grande mudança? Sem dúvida. Aquilo que hoje para nós, né, digamos, é considerado intocável, segurança, a fórmula da Coca-Cola, por exemplo, vai ser facilmente, né, detectável através, ou identificável, e de outros produtos. Estou falando da Coca-Cola como um exemplo mais comum e popular. Mas fórmulas químicas que são segredos hoje, né, segredos industriais, né, patentes. Se gastam bilhões para desenvolver. Né? Isso será de domínio público? Será de domínio público. E outra, é preciso se reestruturar. Por exemplo, hoje, a internet, o Google e os computadores já quebraram muito dos direitos autorais. Nós podemos baixar conteúdos que a gente sabe que aquilo tem direitos autorais, no entanto, estão disponíveis ali. Eu baixei muitos livros recém-editados. Há autores que já preferem colocar o seu livro diretamente na forma virtual, né? Então, não só privacidade, direitos autorais e segurança, isso tudo está profundamente impactado, ameaçado, né? Pelo menos pelos padrões que nós conhecemos. Nós temos que reinventar esses padrões, né? Agora, é claro que a tecnologia traz benefícios. Sim. Quais são os riscos dessa nova tecnologia? Por Daquilo exemplo, que vem vindo, essa inteligência artificial, por exemplo. Inteligência artificial ela traz tantos riscos que alguns líderes mundiais, entre os quais o Bill Gates, o Elon Musk da Tesla, né, outros filósofos da tecnologia, têm feito advertências seríssimas para que a sociedade, as empresas e os governos tomem o maior cuidado em criar, se não pode deter as pesquisas, para ter consciência dos riscos. Por exemplo, um automóvel autônomo, em que hoje ele pode ser muito seguro, né, dentro dos padrões que nós conhecemos, em ruas adequadamente preparadas, mas no futuro nós não sabemos o que pode acontecer com esse processo de aprendizagem das máquinas, em que as máquinas evoluem do seu conhecimento e podem atingir um nível de ética zero, quer dizer, a máquina se torna um delinquente. Máquina não tem ética. Não tem ética. Pode ser programável algum comportamento ético, mas ela pode deixar de lado isso e sair atropelando pessoas numa calçada, como o terrorista fez lá na França, tá certo? Matando centenas de pessoas. Então você vai ter o automóvel autônomo terrorista, tá certo, né? Esse é um risco da inteligência artificial. A inteligência artificial tem coisas maravilhosas. A NASA controla os robôs que estão em Marte hoje, que são verdadeiros carros robóticos. O Curiosity, por exemplo, né? Aliás, um nome muito interessante, Curiosidade, porque ele está xeretando em tudo. De repente ele cai num buraco, para tirar de lá, a NASA controla através da inteligência artificial, com comandos que dão a esse robô movimentos e ações das 6 rodas que eles usam para sair do buraco. Tá certo? Como que as pessoas vão evoluir e se defender dessa inteligência artificial? Como que essa tecnologia que vem vindo pode ser utilizada para o bem ou para o mal? Porque não existirá mais nenhuma informação em lugar nenhum que não possa ser acessível a todo mundo. Então, investimentos de tecnologia, investimentos de novos produtos, investimentos de laboratórios para remédios e assim por diante, onde se gastam, isso só alguns exemplos. Como que as empresas vão reagir a isso? Como é que elas se defendem disso? Elas se defendem na medida em que isso não ocorre de um dia para o outro. Elas têm uma década de evolução e de preparação para entender o processo e escolher os seus nichos. Digamos, nós imaginamos a indústria automobilística. Essa é a primeira grande ameaçada hoje, porque ela quer vender um automóvel para cada cidadão. Claro. E daqui a 10 anos,
os cidadãos não vão querer comprar automóvel, eles não querem ser donos do automóvel. O automóvel vai estar passando em frente à casa dele, autônomo, levando para qualquer lugar da cidade ou de um outro estado até. Ele pode fazer veículos autônomos, não só carros, ônibus, quer dizer, carros muito pequenos, que são até individuais, quer dizer, para ir para a escola a criança tem um pequeno veículo autônomo. Não é propriedade mais das pessoas. Elas podem, ou pagando alguma coisa ridiculamente pouco, ou sendo bens de uso público. Né? Ou seja, táxi acabou, transporte público acabou, tudo acaba com o carro autônomo, é isso? Exatamente. Veja que nós vivemos uma das características da quarta revolução industrial é usar um nome que nós conhecemos como sendo a uberização do mundo. Tá? O mundo tem padrões completamente novos paradigmas que achavam que era impossível no passado. O Uber, por exemplo, você tem um aplicativo que você localiza ali, sabe onde ele está chegando. Nós vamos ter tudo isso. O Waze é uma maravilha de tecnologia com algoritmos de uma complexidade altamente colaborativa, porque todos os usuários estão me ajudando e eu estou ajudando a todos, dizendo onde estou, como é que está a minha rua, está carregada, vermelha. Isso diminuiu barbaramente os congestionamentos em grandes cidades, inclusive em São Paulo. É tecnologia usada para o bem. Exatamente. Edivaldo Siqueira, nós chegamos ao final do nosso programa. Eu queria agradecer muito as suas previsões e tomara que a tecnologia seja usada sempre para o bem, para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!